Olá, tudo certo? Espero que sim. Vamos juntos com mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Vamos mostrar algumas ações de conscientização sobre o câncer de mama que marcaram o Outubro Rosa. Além dos fatores genéticos, alguns hábitos surgem como fatores de risco para o câncer no tubo digestivo. São eles: consumo excessivo de bebida alcoólica, hábito de fumar, obesidade, dieta rica em embutidos, tipo salsicha e mortadela. Esse é o tema da nossa sala de entrevistas. No nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, mais uma receita de reaproveitamento de alimentos: omelete com talos e folhas de couve-flor. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. Nosso consultor de saúde, Dr. Paulo Irano, é o nosso entrevistado de hoje. O Dr. Paulo Irano é gastroenterologista e também especialista em endoscopia digestiva. E nós vamos falar hoje sobre prevenção e diagnóstico do câncer do tubo digestivo. Dr. Paulo Irano, que prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. E é uma condição que nos preocupa, que já vem com um nome que assusta, é o câncer. O que é o câncer do tubo digestivo? O câncer do tubo digestivo, como todos os cânceres, é a lesão que se distorce e proliferam as células cancerosas. E o tubo digestivo, há uma incidência muito grande de tumores do tubo digestivo, né? Entre todos os tipos de tumor, o tumor do tubo digestivo é muito frequente. Então nós vamos aqui tentar alertar, logicamente, que é o nosso objetivo, a nossa população, no sentido de ter conhecimento dos sinais de alerta e também para poder se prevenir e se tratar quando tiver algum sinal ou sintoma que chame a atenção. Tubo digestivo, Dr. Paulo Irano, exemplifica para a gente, começa onde, termina onde? O tubo digestivo, na verdade, ele começa na boca, né? Tem a região do faringe, pega o esôfago, o estômago, o intestino delgado, duodeno, jejum e o intestino grosso, que é onde nós temos uma incidência maior dos tumores do tubo digestivo, que é no intestino grosso. Agora, essa questão do câncer, né, no tubo digestivo, com esse tamanho todo do tubo digestivo, pode haver possibilidade de câncer em várias regiões, né? No esôfago, no estômago, no intestino. Sim, sem dúvida. Como a gente falou, ele pode ter o câncer desde a boca, na verdade, né? Mas as maiores incidências são do intestino grosso, no estômago e no esôfago. É importante a gente lembrar sempre que qualquer tipo de câncer, ele tem dois fatores importantes que determinam esse desenvolvimento do câncer. Um deles é a condição genética, não é? E para isso eu chamo atenção em todas aquelas pessoas que na sua família têm algum caso de câncer, quer seja do tubo digestivo ou não. É importante que ele fique alerta nesse sentido. Então, para a gente poder dizer que há uma predominância genética na gênese do câncer, como que as pessoas podem saber? Se tiver algum parente próximo que foi portador de um tipo de câncer, então ele deve ficar alerta. Isso é um elemento. O outro elemento são as condições, além da genética, são as condições do meio ambiente que a gente chama, que são os hábitos de vida das pessoas. Então, cada vez mais existe uma correlação direta entre o aparecimento do câncer e os hábitos de vida das pessoas. E quando a gente trata do tubo digestivo, sem dúvida nenhuma, tudo tem muita relação direta com os tipos de alimentos, com os hábitos de vida, né, que acabam, na verdade, interferindo e desencadeando, junto do fator genético, esse fator dos hábitos de vida, não só do que ingere, mas também, muitas das vezes, pela contaminação, quer seja de vírus, quer seja de bactérias, que acabam por facilitar esse disparo na gênese do câncer. Bem, doutor Paulo Irano, vamos falar então especificamente desses fatores de risco, só para alertar quem está nos acompanhando. A obesidade pode ser um fator de risco, já que o senhor está falando em alimentação, aquilo que a pessoa ingere?
Nós temos falado da obesidade em vários momentos nesses programas e hoje mais do que nunca a obesidade ela interfere sim no que nós chamamos no estado metabólico do indivíduo. Então, quando nós temos uma obesidade muito avançada, ela acaba por distorcer o equilíbrio do organismo e levando a um estado metabólico de inflamação. É esse o problema, né, da obesidade. É um estado inflamatório permanente dos tecidos. Então, nos vasos acaba levando a um entupimento, que é a arteriosclerose, acaba infartando, acaba tendo derrame cerebral, e nas células acaba degenerando essas células, levando uma distorção no que nós chamamos do DNA das células e, consequentemente, levando a uma multiplicação anômala dessas células que vem a ser o câncer. Então, na verdade, a obesidade tem sim a ver. Mas quando a gente fala do tubo digestivo, alguns tipos de comportamento, alguns tipos de dieta são mais agressivas. Um exemplo, há uma relação direta do câncer de esôfago, que é essa parte que vai da boca até o estômago, né, esse tubo que leva o alimento, há uma correlação direta do câncer de esôfago com o uso de fumo, quer dizer, o cigarro, tabaco, ele é altamente agressivo e há uma incidência maior em quem fuma do câncer de esôfago. Há uma correlação direta com a ingestão de álcool, então os pacientes que são etilistas crônicos, né, que ingerem álcool com frequência, têm uma condição maior. E chama atenção, no caso do esôfago, há uma correlação direta entre a presença do papilomavírus, que é o HPV, é o vírus, né? O papilomavírus, que acaba lesando o esôfago e acaba também predispondo, tal como predispõe ao câncer genital, né? Do colo de útero na mulher, do pênis, na boca. Então o esôfago também está correlacionado. Estes são relacionados à questão do esôfago. Então é relacionado à gênese do câncer com os hábitos de vida. A obesidade está em todos eles. Quando nós vamos para o estômago, a correlação mais direta, além disso tudo que eu falei, nós temos a correlação direta em relação ao Helicobacter pylori. O que é o Helicobacter pylori? É uma bactériazinha que coloniza o estômago e nós já temos hoje comprovação científica e a própria Organização Mundial de Saúde determina que o H. pylori é um agente carcinogênico do grupo 1, do grupo A, porque ele tem efetivamente uma interferência na gênese do câncer de estômago. Então, a gente tem que estar sempre atento, por isso é que é importante a prevenção, para que a gente possa cuidar e tratar desses pacientes, para que a gente possa evitar essa evolução. E no que diz respeito ao intestino, em relação aos, além da genética, os hábitos de vida, lembramos sempre, o intestino ele tem que ter um bom funcionamento. Para que ele funcione bem, é preciso que haja na sua dieta a presença de fibras vegetais. Então, além de termos dito também em outros programas a importância que tem a ingestão de folhas, de frutas, de legumes diariamente, que protegem o nosso tubo digestivo, principalmente no intestino, ele vai ter uma excelente proteção. Já falamos aqui também no que diz respeito a determinados alimentos que são nocivos ao tubo digestivo como um todo, mas principalmente no intestino, que são aqueles alimentos chamados processados, ultraprocessados, os embutidos, que aí nós englobamos todos esses alimentos defumados, principalmente carne seca, a linguiça, o salame, o bacon, a salsicha. Esses alimentos são altamente prejudiciais. Por quê? Porque eles contêm substâncias que são substâncias para a preservação desses alimentos, são alimentos que são industrializados, então usam muitas substâncias para que preserve esse alimento e esses
essas substâncias, principalmente, elas, num determinado momento, que são os nitritos que a gente chama, eles são transformados em nitrosaminas, que são substâncias altamente agressivas e determinantes na transformação das células que acabam levando ao aparecimento do câncer. Então, aquela dieta que nós sempre pregamos, e que falamos que ela é saudável, são as dietas naturais. São as dietas que são de frutas, de legumes, né, das hortaliças, das folhas. Todos esses alimentos são altamente benéficos para o organismo, enquanto que aqueles ultraprocessados são alimentos que não são recomendados e, ao mesmo tempo, são alimentos que acabam por levar à predisposição com fatores ambientais, fatores correlatos que levam ao desencadeamento desses tipos de tumores. Bom, então, doutor Paulo Irano, o senhor acabou chegando também na parte da prevenção, já que o senhor está falando na mudança de hábito, né? Sem dúvida. Quem está um pouco acima do peso, ou está bem acima do peso, se adequar, né, ao peso correto, com também a incidência maior das atividades físicas, né? Tornar isso um hábito frequente na vida das pessoas, e a alimentação mais balanceada, mais rica em fibras, em legumes, em verduras. E o senhor falou também com relação à carne. A carne vermelha, ela pode ser prejudicial em excesso? Nesse caso da dieta, se dá um equilíbrio com a presença das carnes consideradas melhores, como, por exemplo, a carne de peixe? Sem dúvida. A carne vermelha, ela é sempre, na sua própria degradação, ela é sempre mais agressiva. E chama atenção para um fato interessante. É a questão da carne torrada. Aquela carne que vai para o churrasco e acaba ficando queimada, essa carne ela é mais prejudicial, porque também na combustão da carne se formam compostos cancerígenos. É essa a questão. Então, por isso é que a carne vermelha ela deve ser olhada de forma especial nesse risco, que causa mais risco do que, logicamente, as carnes brancas, principalmente a carne do peixe. Um outro fator que quero chamar a atenção aqui, que isso epidemiologicamente, estatisticamente está muito comprovado por esses dois fatores, da carne e também do uso do chimarrão. O chimarrão quente, que é muito comum no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, a incidência do câncer de esôfago lá é 3 vezes maior do que no restante do nosso país. Por conta desse hábito? Por conta desses hábitos. Por conta do hábito da carne vermelha e do chimarrão. Do chimarrão. Então, todo alimento muito quente, qualquer líquido muito quente, acima de 60 graus, ele causa lesão direta na mucosa do esôfago. E, consequentemente, é um dos fatores importantes na gênese do câncer de esôfago. Se você tem algum familiar próximo, quer dizer, principalmente os de primeiro grau, né, ascendente, logicamente, e que tem sido portadores de algum tipo de câncer, então estes descendentes têm que ficar atentos. Se tiver mais de um caso, mais ainda. Temos, inclusive, casos de tipos de tumores que são tumores familiares. Existe uma incidência de um tipo de tumor coloretal, um câncer, né, um carcinoma coloretal familiar. São vários elementos da mesma família que têm esse tipo de câncer. E algumas outras doenças que têm uma predisposição. Então, temos que identificar isso de forma muito precoce, eu diria. Daí que nós preconizamos os exames para que a gente possa identificar precocemente. O tubo digestivo tem, eu diria, o privilégio, né, de ter a possibilidade de ser explorado, que a gente chama, através da endoscopia, esses locais onde nós podemos, através da endoscopia, localizar a lesão e termos o acesso às biópsias dessas lesões. E nós temos como identificar também as lesões previamente, antes de evoluírem para o câncer. Eu dou como exemplo máximo disso no caso
do intestino. Cientificamente, já nós temos comprovações já bem consolidadas em relação à evolução de umas verruguinhas do intestino, que são chamados pólipos intestinais. Esses pólipos, quando eles têm a linhagem celular que nós chamamos de pólipos adenomatosos, nós temos a certeza que este adenoma pode evoluir para um câncer. Ele tem uma evolução longa, apesar de longa, mas acaba evoluindo. Por quê? Ele pode ser retirado ou tratado? Exatamente. Então, quando identificamos esse pólipo, ele deve ser extirpado através da endoscopia, que é a colonoscopia. Nós retiramos esses pólipos e salvamos a vida dessa pessoa de não evoluir para um câncer. Esse é o ponto mais importante que eu considero quando a gente fala e quando nós abordamos esse tipo de doença, viu? Por quê? É importante que a incidência maior desses pólipos do intestino grosso, eles normalmente surgem naqueles doentes que a gente já falou aqui, desses hábitos desencontrados na vida, dos hábitos alimentares, ritmo de vida, e que estão acima de 50 anos. Esses doentes normalmente deveriam fazer um exame, que é o exame endoscópico, buscando esses pólipos, que é a chamada colonoscopia, né? Como também outros sinais, qualquer tipo de sinal de sangramento. Entendam sempre, eu costumo dizer que qualquer tipo de sangramento é um sangramento de alerta. O sangue, se sair pelo nariz, se sair pela boca, se vier do pulmão, se vier do estômago, se sair na evacuação, é sempre um sinal de alerta. Presença de sangue tem que ser pesquisado. E esses pólipos, geralmente, eles podem desenvolver com sangramento. Então, a presença desse sangue nas fezes, é importante que se esclareça a possibilidade de ser um pólipo. Se for um pólipo do tipo adenomatoso, ele tem que ser retirado de forma precoce. Isto vai evitar que ele possa evoluir para um câncer de intestino. Que aí, quando já está um câncer instalado, tem aí também uma série de circunstâncias que, mesmo assim, a gente consegue tratar. Quanto mais precoce, melhor. Na onda positiva do reaproveitamento de alimentos, voltamos já com uma receita de omelete de talos e folhas de couve-flor. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A equipe da Medicina Preventiva Viver Bem Unimed Campus promoveu uma série de ações de conscientização sobre o Outubro Rosa. Vamos acompanhar um resumo. A equipe da Medicina Preventiva Viver Bem promoveu as ações no Centro de Especialidades, orientando os pacientes sobre o diagnóstico precoce e tratamento ao câncer de mama. No Shopping Avenida 28, além do trabalho da equipe Viver Bem, também aconteceram outras ações em parceria com o próprio shopping, além do pessoal da Associação Mulheres Vitoriosas. Estava aqui passando no shopping, as meninas me abordaram, me explicaram sobre a importância dessa conscientização do câncer de mama. Super gostei. E vale assim um alerta para nós que no ano inteiro que nós temos que ter voltado para nós mulheres. Muito obrigada. O trabalho de conscientização do Outubro Rosa também aconteceu na Avenida Arthur Bernardes e no Boulevard Shopping. No Coma Bem e Viva Melhor da semana,
tem omelete com talos e folhas de couve-flor. Tá curioso? Então confira agora. Hoje nós vamos finalizar mais uma sequência de receitas do nosso quadro. Nós falamos sobre o aproveitamento integral dos alimentos e de como é importante evitar os desperdícios. Dessa vez você vai aprender a utilizar as folhas e os talos da couve-flor que geralmente são desperdiçados. E você vai aprender a fazer uma omelete utilizando essas partes. Para essa receita você vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de talhos e folhas de couve-flor, azeite e sal a gosto. Nós vamos começar então aquecendo um pouco de azeite numa frigideira para que a gente possa refogar as folhas e os talos da couve-flor. Enquanto os talos e as folhas da couve-flor estão refogando, nós vamos bater os ovos para depois incorporar a mistura. Antes de adicionar os ovos, nós vamos também colocar uma pitada de sal e misturar mais um pouco. Nós vamos deixar a omelete cozinhando um pouco e quando ela começar a desgrudar da frigideira, é hora da gente virar. Como vocês podem perceber, um lado já está dourado e nós já viramos para que o outro lado possa dourar e assim a nossa omelete estará pronta. Nossa omelete está pronta para ser servida. Nas folhas da couve-flor nós encontramos bastante vitamina C, cálcio, fósforo e fibras. Além disso, ela é uma ótima aliada no aumento da imunidade. No nosso próximo programa você vai aprender a fazer uma receita de salada de repolho agridoce. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Todo domingo, às 4 da tarde, tem edição inédita na Plena TV. E você pode conferir os outros programas no nosso canal no YouTube, Unimed Campos RJ. A gente se vê!